neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
posso crer no amanhã. Isto é uma mensagem como um poço artesiano. Se não é verdade em nossa vida, o melhor que fazemos é nem cantar uma coisa como essa. Muito bonito, muito expressivo, se na verdade está transmitindo aquilo que vivemos. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Deus falando através do profeta Jeremias. Profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Profeta é a boca de Deus. Um pregador é um profeta. E aqui a coisa está na primeira pessoa, porque o meu povo fez duas maldades. O profeta não está denunciando obras dos pagãos, mas sim do povo de Deus. O povo de Deus, quer dizer, o meu povo, fez duas maldades. É certo que, sem a primeira maldade, ele não teria praticado a segunda maldade. Sem o primeiro passo, não teria dado o segundo. O primeiro foi deixarem o Senhor, os seus mandamentos, a sua palavra, a sua mensagem. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, logo, sucessivamente, viria o segundo passo, a segunda maldade. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes amados, nós estamos falando a um povo que chama pelo nome de Deus. Um povo que é cristão. Agora vamos perguntar por que um povo cristão deve estar lançando mão de lenitivos que são verdadeiras maldades contra si mesmos. Quando o povo de Deus deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas para si, aquele povo estava cometendo maldades contra si mesmo. Quando o homem deixa os ditames divinos, a palavra do Senhor, deixa de viver sob os desígnios de Deus, ele está cometendo maldade contra si próprio. E logo começa a buscar lenitivos que resultam em enfermidades, câncer e outras coisas terríveis. Vamos dar um exemplo. O fumo. Nós não estamos aqui com uma campanha contra o fumo. Mas o pregador do Senhor Jesus Cristo está sempre em uma campanha a favor do povo, do pecador e contra o pecado, contra os seus atributos. Então nunca estamos contra o fumante, mas sim contra o fumo, que mata o fumante, que destrói o fumante. Nós temos dados científicos que se um homem não deve fumar, muito menos uma mulher. E os médicos, os cientistas explicam por quê. E que grande maldade um homem está cometendo contra si mesmo em fumar. E foi provado numa feira mundial
lá nos Estados Unidos, que o filtro que põem no cigarro é simplesmente para enganar. O homem fumaria apenas um cigarro sem filtro, enquanto ele fuma 3 com filtros. Isso está provado cientificamente que o alcatrão, a nicotina, isso está na fumaça. Agora, ele está cometendo uma maldade contra si próprio. Ela, a mulher que lança mão do fumo, especialmente no período de gestação, está atraindo para si coisas que são verdadeiras maldades, inclusive sobre aquele inocente que está por nascer ainda. Seria tempo de nós encararmos tão grandes verdades, sim, perfeitamente. Se você dedica o seu precioso tempo para ouvir um homem e você não percebe que este homem está falando a verdade, embora aquilo fira os seus sentimentos, o melhor que você faz é aproveitar o seu tempo com outra coisa. Não deve-se ouvir aquele homem se ele não está falando a verdade. Eu sou desta opinião. E nós mesmos aconselhamos aos nossos ouvintes, se não falamos a verdade, a pura verdade, que é a única coisa que se pode pôr verdadeiramente a favor do povo, então é melhor que todos nos deixem falando sozinhos. Mas é bom nós pensarmos nesta hora no que o profeta Jeremias falou no lugar de Deus, sobre um manancial de águas vivas e cisternas rotas. Que preferência terrível! Deixar um manancial de águas vivas para cavar para si cisternas rotas, lenitivos rotos, religiões rotas, que não podem levar de maneira alguma o homem a uma experiência com Deus, para que assim ele possa experimentar desta água viva, que substitui qualquer prazer deste mundo. Agora, você deve acentuar no seu coração, na sua opinião particular, no seu íntimo, que qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa fora de Jesus Cristo e sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa que trata de substituí-la, qualquer coisa que você trata de fazer para que ele traga paz, lenitivo, qualquer coisa que você trata de fazer para se sentir bem, qualquer classe de alegria que você recebe de qualquer outra coisa que seja um substituto da palavra de Jesus Cristo, isto é uma cisterna rota, cheia de sujeira. Porque Jesus Cristo dá satisfação perfeita. O salmista disse, com experiência própria, que o justo tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer, quer dizer, tem alegria. Deleita-se na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A presença de Jesus Cristo é insubstituível, nada substitui o gozo que o Espírito Santo, a palavra de Deus, traz ao homem que tem tido uma experiência com Deus, com o Senhor. Então ele não precisa de certos lenitivos, de certos cultos religiosos, para ver se alcança paz, para ver se obtém um pouco de alegria. Ele não precisa de uma dose de vinho, de bebida alcoólica. Ele não necessita de um cigarro para esperar o tempo passar. Agora, nós estamos de todos os modos a favor
do povo, das pessoas, e contra aquilo que tira a paz, que tira a saúde, que rouba a felicidade, a segurança eterna do homem. Seria bom nós fazermos ligeiramente uma comparação entre uma cisterna e um poço artesiano? Sim, perfeitamente. A cisterna, você vê, ela pega águas que vêm dos telhados, ela pega a água das enxurradas, e ela está sujeita a guardar e ser depósito de insetos. Não precisamos ir mais adiante. Isso é o bastante. Micróbios, vermes, etc. Mas um poço artesiano, não. Ali tem uma broca perfuradora que vai solo adentro. Não se contenta com essa primeira aguinha que surge aqui, logo no primeiro lençol. E vai penetrando 200, 250, 300 metros, ou talvez mais, chão adentro, solo adentro, para buscar uma água pura, inadulterada, sem nenhum micróbio, sem nenhuma mistura, lá na rocha das rochas. E aquilo cria uma pressão tão tremenda que nenhum inseto pode parar ali. Ela não congela em tempo algum. Todo o tempo um poço artesiano está borbulhando. Aquela cisterna está ali parada, com água estagnada. Mas você agora já encontrou uma fonte. Uma fonte que borbulha de dentro para fora, porque uma broca que é a palavra de Deus penetrou passando por todos os lençóis de sentimentos, de emoções, de sensações, dos sentidos humanos, e penetrou até a sua alma, que veio de Deus. E ali agora tem encontrado fé na palavra de Deus. E sua vida borbulha com essa pressão divina, com esse poder divino a todo instante. Então você lança fora todos os insetos, ladrões de vida, parasitas, vícios e tudo que tem procurado substituir a verdadeira paz. Você joga a um lado, porque isso nasce de dentro para fora. Isso é o batismo do Espírito Santo, criando em você uma verdadeira fonte. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O profeta Jeremias não falou de outra coisa. O manancial de águas vivas, que o povo desprezou, o povo de Deus desprezou, quando desprezou a sua palavra, a sua mensagem, para perfurar cisternas rotas que não retêm as águas, que acumulam em si micróbios, vermes, insetos, que trazem doenças espirituais. O povo está precisando de lenitivos do mundo, dos prazeres mundanos, dos vícios, das coisas terrenas, sobretudo, para se satisfazer. Por quê? Diz o profeta, porque me abandonaram, diz o Senhor, deixando um manancial de águas vivas e cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Mas agora, se você tem chegado a crer nas Escrituras, a crer em Jesus como diz as Escrituras dizem que Ele é o primeiro e o último. Você não pode crer que Ele é o segundo. Isso é cisterna rota. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão de seu ventre. Então agora a sua vida é uma melodia. A sua vida é uma poesia. Oh, preciosa é a corrente, que me faz branco como a neve. Não conheço outra fonte, nada senão o sangue de Jesus.
Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, onde os pecadores submergem, deixando toda a sua mancha de pecado. Todo tropeço é abolido e a água do poço artesiano, buscado lá na rocha profunda, ó rocha das rochas, que foi ferida no Calvário, traz esta água viva, esse lenitivo real, verdadeiro, nas doenças, nas dores, nas tribulações, nas dificuldades. Cremos no Senhor, porque Ele vive. Eu vivo também. Sim, ouvintes, não há outra fonte que eu saiba, senão esta fonte. Ela me limpou quando estava sujo, ela me mantém limpo porque eu quero viver justamente nela e beber desta água fresca que enche minha alma de gozo. Estou falando por vocês, cristãos, também. Posso estar tão deprimido e sentir que dificilmente posso me levantar. Então posso me ajoelhar e pôr um dedo sobre uma promessa de Deus e dizer: Senhor Deus, Tu és minha força, Tu és minha satisfação, Tu és meu todo e em tudo posso começar a sentir água borbulhando dentro de mim e saio disso, sai do tédio, sai da melancolia. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, enquanto o Espírito Santo perfura através dessa mensagem o seu ego para penetrar até lá no fundo, no âmago da sua vida e fazer fluir pela sua fé na palavra de Deus esse poço artesiano, águas vivas, água do manancial eterno, Senhor Jesus Cristo. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ela traz dos céus vida eterna e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Tu és a fonte cheia com minha força. Amém. Minha fortaleza e minha ajuda vem do Senhor. Tu és meu poço artesiano, Tu és minha juventude. Aqueles que esperam no Senhor terão novas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Ouvintes, não há coisa melhor que nós possamos dar uns para os outros, senão Deus os abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa,
Acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Bíblia Sagrada é escrita sob inspiração direta do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E todos quantos a escreveram usaram a natureza. Isto porque a natureza é uma Bíblia também. Uma Bíblia infalível, como a palavra escrita é infalível. Ninguém pode negar isto. A própria ciência está baseada na natureza. Sem a natureza não poderia existir ciência. A ciência médica não teria nenhum sentido de ser, de existir, se não fosse a natureza. Os irmãos Maios, mais famosos do mundo, um dos mais famosos, uma grande clínica no Canadá, tem esta placa na entrada daquela clínica, que eles não curam a quem quer que seja, mas simplesmente ajudam a natureza. Oh, se a natureza pudesse ser lida, observada, assimilada, como ela deveria ser, a humanidade teria vida. Mas acontece que, como a Bíblia Sagrada deve ser comida, ela é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os homens têm torcido a Bíblia. Os homens a têm pervertido através de suas interpretações. Então, ouvintes, a mesma coisa tem acontecido com a natureza. Na natureza nós temos as frutas, temos toda espécie de alimento, a fauna, os rios, os peixes, os animais, para nos alimentar. Os animais não foram postos na terra simplesmente para enfeitar a terra. Não, foi para alimentar o homem. A Bíblia diz assim. Mas o que faz? O homem destrói a natureza, perverte a natureza para a sua própria perdição. Tanto a natureza como a Bíblia escrita têm sofrido, mas para a própria perdição dos homens. A vingança da natureza é infalível. O juízo ela trará sobre os homens. Tem trazido e vai trazer. Um grande cientista disse que dentro de 20 anos a vida na Terra será apenas suportada. Agora, sabe por quê? Porque os homens se agigantam em força, mas força bruta. E tendo força, eles podem destruir. Através da força bruta é que vem o arbítrio, é que vem o despótico, estas coisas que os homens conhecem melhor do que nós. A força bruta é a que se manifesta por atos arbitrários, usando da força, usando dos tratores, usando dos aviões, vão queimando matas, destruindo matas. Isto é tão claro que qualquer um homem de bom senso pode consentir nesta hora conosco.
Esta é a força bruta. Pode massacrar, pode fazer valer os seus desejos, as suas ambições, de quererem mais e mais e mais, e cada vez mais. Oxalá que os homens quisessem mais de Cristo, mais de Deus, como querem mais do dinheiro, mais do sexo, mais da fama, mais da política, mais da religião, ostentada pelo poder mundano, pela força mundana. Tendo força, ela matou, ela sangrou. As nações têm muita força, mas não têm autoridade. A coisa está aí. Estávamos lendo que nunca se viu um clima de tanta violência como está havendo agora. Porque um homem tira a vida do outro sem nem saber o que aquele outro vai carregando dentro de sua carteira. Talvez não tenha nada, está passando até necessidade. Tem muita força, tem muito canhões, tem bombas atômicas, tem mísseis atômicos, tem muitos fuzis, tem muita força bélica, mas não há autoridade. A Bíblia diz: em vão edificam a casa aqueles que a constroem, se o Senhor não edificar. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Porque há uma diferença, ouvintes. A autoridade é direito ou poder de se fazer obedecer. As leis são boas, mas quem pode fazer obedecer às leis? Conta-se que um cidadão, um pescador de um determinado país, estava pescando do lado de cá do rio. Do lado de lá estava um outro cidadão de outro país, civilizado. O de cá ficou implicado com o de lá, porque cada peixe que aquele de lá pegava, ele media com uma fita métrica. E se não dava o tamanho que ele queria, que atendia um determinado tamanho, o que se pode entender é isso, uma determinada medida, tamanho do peixe, conforme sua espécie, ele jogava na água de novo. Então ele atravessou o rio, o de cá, e foi lá implicado. Por que você pega o peixe, uns você guarda e outros você joga na água de novo, sendo a mesma espécie? Ele disse: não, é porque aquele que eu jogo na água, ele não procriou ainda, ele não alcançou a idade adulta. E se nós começarmos a jogar esses peixes novos, que ainda não reproduziram, daqui a pouco nós não temos peixes mais para comer. Isto é autoridade individual nas pessoas. A autoridade da lei daquele país estava no íntimo, na mente, na concepção, no caráter daquele homem. Então não havia ali uma porção de vigias, de fiscais, obrigando-o a fazer aquilo. Amados, isso é que Deus faz. A coisa é justamente aí onde está a Bíblia. A Bíblia é isto. A Bíblia não é interpretação técnica, encher a cabeça do povo de vocabulários caríssimos. Não é isto que é Bíblia. Bíblia é isto. Jesus pegou a natureza,
pegou a natureza para este fim. Os profetas usaram a natureza. E o profeta desta era, como um verdadeiro profeta de Deus, não podia usar outra coisa senão o que se vê para explicar o que se não vê. A força dada por Deus, que quer dizer virtude, virtude que quer dizer força, poder, dá autoridade no lar, dá autoridade no trabalho, dá autoridade na igreja, não por legalismo, porque o próprio Deus diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelos meios que vocês têm, mas é pelo meu poder, é pela minha força, que é virtude. Eles pelejavam com aquele endemoniado gadareno, que era um problema para a sociedade daquela cidade naqueles dias. Ninguém podia passar naquela estrada. Mas quando a força de Deus chegou ali, o poder de Deus chegou ali, a autoridade de Deus chegou ali, a legião de demônios, que não saiu com a força, com o poder da polícia, do homem, porque eles prendiam o homem quebrava as cadeias. Era um problema social do dia, era um gigante diante deles. Por isso Paulo disse nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há muitos pais que não têm autoridade em seus lares. Isto por quê? Começa lá desde novinhos, desde as criancinhas, já fazendo o que bem entendem. Os filhos crescem descrendo na palavra de seus pais. Menino, se você fizer isso, você vai apanhar. Ó, nós vamos ali, se você não proceder, chegar lá em casa, nós vamos acertar. E depois chegar lá em casa, ganha uma boa mamadeira, um bom prato de comida, um doce, uma coisa, antes de receber a correção. Agora, não por força, não por violência. Sabemos que existe algo, porque enquanto isso outros são espancadores e não conseguem nada. Está faltando uma coisa no centro aí, no meio disto. Esse é o problema do dia. Esse é o problema que tem assolado a humanidade. Falta de autoridade. Autoridade produzida pelo caráter. Autoridade que é um resultado da pessoa estar no seu devido posto do dever. O posto do dever dá autoridade. Cada vez que você se compromete, você perde a autoridade. E depois queremos impor por meios, por filosofias, depois queremos recuperar, depois queremos fazer isto e fazer aquilo. Se nós pensássemos menos em recuperar o que está perdido e pensássemos mais em não deixar perder, evitarmos a perda primeiro, seria como que ter a vacina antes da epidemia, antes do mal chegar. Seria totalmente diferente. Mas o que se precisa é a autoridade de Deus, e não a autoridade de Deus sem o Espírito de Deus. A quem lhe deu essa autoridade? Jesus não explicou essa autoridade para as autoridades do seu dia. Quem lhe deu essa autoridade? Em outras palavras, nós lutamos com esses homens muito tempo. Nós temos um problema com esses ladrões. Nós temos um problema com essas mulheres perdidas. E agora você chega
esta mulher sai da perdição, esse cego enxerga, esse aleijado anda. Quem lhe deu essa autoridade? Quem lhe deu essa força? Quem lhe deu esse poder? Ó pequena mulher, ó pequeno homem, quem te deu essa autoridade? Isso vem de Deus. Isso não vem dos homens, isto vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. A lei cobre ali um pequeno rapaz com sua autoridade, e ele passa na frente de uma carreta, dá o sinal para aquela carreta parar. Uma jamanta com 30 toneladas, 30.000 quilos. Ele não tem força para parar aquela carreta. Se ele for tentar parar aquela carreta, aquela jamanta, pela sua própria força, ele será esbagaçado como um mosquito debaixo daquela jamanta, debaixo daquelas toneladas de ferro. Mas ele dá um sinal com sua mão. Ele está vestido com um uniforme. Ele está com o capacete na cabeça. Ele está revestido com a armadura da Constituição do seu país. Então isso é autoridade. E aquela carreta, aquele motorista, tem que frear aquele carro e lhe dar todas as satisfações. Receber avisos de como estão as estradas, se há algum perigo na estrada, como também ser fiscalizado, seus documentos, sua aptidão está em dias. É isso que Deus tem feito nesta hora. Se você não respeita a autoridade de Deus, o uniforme de Deus em um profeta, você passa por cima disto, pisa nisto, passa por cima da palavra, como muitos guardas têm sido esbagaçados nas rodovias por motoristas irresponsáveis, criminosos. Tem acontecido isto demais. Eles passam por cima da lei, passam por cima do homem, passam por cima das escrituras, destrói a natureza, pisa, massacra, e esperam bons dias no futuro. Quem pode pisar, quem pode passar por cima da palavra de Deus, esperar um povo sadio, esperar nações felizes? Ah, não, não, há um grito de desespero nesse instante. Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 6, os demais irmãos meus, mas isso é para irmãos de Paulo, que foram batizados como Paulo, no nome de Jesus Cristo, e começou por aí, que teve um encontro no caminho de Damasco, que encontrou a luz, que deixou os credos de Gamaliel, de sua denominação, que caiu por terra. Isso é para irmãos. Que o Senhor vos encha desse poder nesse instante, da autoridade do alto. Que o Senhor nos dê essa autoridade vinda de cima. Quantos arrancaram barbas de Jesus, cuspiram no seu rosto, mas outros, respeitando, crendo, somente tocavam no seu vestido, eram curados, salvos e redimidos. Toque nesta mensagem que o mundo cospe nela, para você ver uma coisa. Toque com respeito e com fé, reconhecendo a sua autoridade de Deus, e verá o que ela fará na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet,
Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.